noite. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Como é que foi de carnaval? Nada, que carnaval que nada, né, gente? Foi só um teste, tá? Foi só um teste, que ainda bom que ninguém passou no teste, né? Glória a Deus. Tem teste que a melhor coisa é ficar calado, né? Calado. Glória a Deus. Estamos aí, né, querido, numa festa cultural, né, do nosso Brasil. E essa festa, infelizmente, é uma festa que traz muitos prejuízos para muitas famílias, para muitas pessoas. É uma diversão que logo depois a gente acaba vendo muitos problemas: gravidez, estupro, violência, morte, né? Tantas coisas terríveis acontecendo. E até porque eu acredito que é uma festa que não é uma oferenda a Deus. Na realidade, espiritualmente nós entendemos, né, que o carnaval é uma oferenda a Satanás. Tudo que é feito para exaltar o diabo ao invés de exaltar a Deus, né? Às vezes as pessoas elas acham que é algo normal, natural, mas na realidade é um período, talvez um dos períodos mais trágicos na vida das pessoas. É nessa época que pessoas às vezes têm filhos indesejáveis, pegam doenças indesejáveis, acontecem situações indesejáveis, e a gente fica muito triste, né? Nessa época de carnaval, nós ainda não temos condições ainda, mas o meu sonho é uma época em que a gente possa estar numa chácara, num retiro, adorando a Deus, amém? Aqui na igreja é bom, mas que a gente possa ter futuramente um tempo, que a gente possa sair na sexta, voltar só na terça-feira, e a gente só ver glória de Deus, experimentar a glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que nós somos a luz do mundo. O que nós somos? A luz do mundo. Então, a luz ela só brilha aonde há o quê? Trevas, amém? Então que nesses dias também a gente possa ser luz na vida de algumas pessoas, possa trazer esperança para algumas pessoas. Infelizmente, querido, olha, não é, às vezes as pessoas elas imaginam que a igreja ela está profetizando maldições, mas infelizmente aonde o diabo está, nós não podemos acreditar que há alguma coisa boa, porque a Bíblia diz que a obra do diabo, ele é uma obra de matar, roubar e destruir. Então isso ele faz de uma forma muito interessante, né? Muito cautelosa. O diabo ele não pega uma faca e coloca no pescoço da pessoa e diz assim: eu vou destruir a pessoa. Ele seduz a pessoa, ele engana a pessoa, ela faz a pessoa estar onde não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer, se alegrando naquilo que na realidade não é nem alegria, é uma ilusão. E esse contexto que a gente vê do mundo hoje é um contexto de ilusão. Por quê? Querido, olha, as pessoas elas estão mal alimentando bem, as pessoas elas estão mal pagando as suas contas, e muitas das vezes 3 dias, 4 dias, uma semana, né, em algumas regiões do Brasil, a pessoa ela acaba com a vida e depois ela passa o resto do ano reclamando: Deus não me ama. Aí lembra de Deus, Deus ele não cuida de mim, se Deus existisse ele não permitiria coisas assim na minha vida. Mas a Bíblia ela tem e aplica um princípio que eu e você nunca, querido, olha, quando você olha para a Bíblia diz assim: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra ela não vai passar. Então tudo que está na palavra de Deus ela vai acontecer. Então o amor de Deus é para todas as pessoas, mas se as pessoas não entenderem esse amor, não receber esse amor, não dar uma resposta para esse amor, a ira ainda permanece sobre a vida delas. Elas vão passar dificuldades, elas vão enfrentar crises complicadas na sua vida, e elas muitas das vezes vão atribuir isso a Deus.
E eu quero dizer para você, querido, olha, tem uma coisa que a gente não pode nunca colocar na conta de Deus, que é as nossas escolhas. Hoje todos nós estamos vivendo o resultado das nossas escolhas. E eu vou dizer algo para você, tem coisas que nós escolhemos que a gente consegue às vezes reverter a situação. Tem coisas e situação que nós escolhemos que não é fácil. Não tem como jogar fora, não tem como eliminar, não tem como cortar, mas a gente muitas vezes tem que corrigir, restaurar na nossa vida. Então eu quero louvar a Deus, pela sua vida que está aqui. Hoje nós teríamos ceia, mas como muitos irmãos, ele nos comunicou que estaria viajando, nós decidimos fazer a ceia na próxima semana. Amém, queridos? Na próxima semana. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 19. Gênesis, no capítulo 19. Quero ler a partir do verso 23. Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 23. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Amém? Diz assim, querido, olha: o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló, ele entrou em Zoar. Então o Senhor, ele fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e os que nasciam na cidade. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão, ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Papai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é espírito e vida. Nós louvamos o Senhor, Pai, porque através dela nós conhecemos a tua vontade para a nossa vida. Nós descobrimos, Pai, tudo o que nós precisamos, tanto alcançar como aquilo que nós precisamos fazer. Eu peço que nesta noite o Senhor venha alcançar cada pessoa que está participando, meu Deus, deste culto, e que o Espírito do Senhor possa, meu Deus, impregnar uma verdade que possa mudar a história de cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, queridos. Hoje eu ia continuar falando sobre Dunamis, o poder de Deus em nós, mas como é carnaval, eu gostaria de falar uma palavra de alerta. Olha para quem está do teu lado e diz assim: alerta. Amém, querido? O que é alerta? Tem coisas na nossa vida que nós precisamos estar atentos. Quando você tem uma crise financeira, você pode vencer a crise financeira. Quando você tem um problema de saúde, você pode dar uma reviravolta na sua vida e vencer um problema de saúde. Muitas coisas na vida, elas podem ser restauradas, elas podem ser renovadas. Mas tem algumas coisas na vida que, infelizmente, elas não podem ser mudadas. Uma delas
pessoa ela achar e entender que Deus ele vai aceitar o pecado como normal. Eu vou repetir novamente. Tem coisas na vida que podem ser consertadas, restauradas. A pessoa pode até criar uma ideologia para si, mas existem algumas coisas na vida que elas não podem ser mudadas. Deus ele não aceita o pecado. Deus ele aceita o pecador arrependido, mas ele nunca vai aceitar o pecado. E o pecado, querido, ele é a causa principal pela qual esse mundo, um dia, ele vai precisar ser destruído. Quando a gente fala o mundo ser destruído, nós queremos dizer todas as pessoas que vivem nessa terra. Muitas pessoas elas acham, que a vida vai ser para sempre aqui na terra. Logo, logo, as pessoas que virão a partir de nós, elas ficarão aqui. Mas a Bíblia diz que esse mundo onde nós estamos, ele está sendo preparado. A Bíblia até diz uma palavra que eu gosto muito, chamada entesourado para o fogo. Por quê? Porque um dia essa terra onde nós estamos, a Bíblia diz que ela será purificada pelo fogo. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: olha, essa terra onde nós estamos, no futuro, não sabemos qual o futuro, quando ele virá, mas ela será o quê? Ela vai passar pelo fogo, ela será purificada pelo fogo. E alguém vai pensar assim: pastor, mas por que a terra ela precisa ser purificada pelo fogo? Porque logo depois que ela for purificada, vai chegar um tempo em que Jesus ele vai vir reinar nessa terra. E ele vai reinar nessa terra 1000 anos. E nesse período, para que ele possa vir, essa terra ela vai passar por uma transformação, por um impacto profundo. E às vezes as pessoas elas não entendem que a própria natureza ela está sofrendo por causa do pecado do homem. A maldição que está no homem afeta a própria natureza. A Bíblia diz que a terra está maldita por causa do homem. Por causa do homem. Amém, querido? Por causa do homem. Ela é amaldiçoada. Então, aonde o homem vai, aonde ele pisa com maldição, lembra de Deuteronômio 28, uma pessoa abençoada, aonde ele pisa, aonde ele toca, Deus ele faz o quê? Deus abençoa. Mas a Bíblia diz que uma pessoa que está amaldiçoada, aonde ele toca, aonde ele pisa, ele começa a trazer o quê? Prejuízo. Talvez você que está aqui, você conhece muitas pessoas que aonde ela chega, ela causa sofrimento, aonde ela chega, ela causa confusão, aonde ela chega, ela traz prejuízo. Observa essas pessoas e você vai perguntar: pastor, por que as pessoas elas são assim? A Bíblia diz que aquelas pessoas que elas estão debaixo de maldição, a maldição está fora da obediência de Deus. Então toda pessoa que ela não obedece a Deus, ela pode estar debaixo de uma maldição em uma área da sua vida ou em várias áreas da sua vida. Por quê? Porque está desobedecendo. E aonde ele vai? Ele fica pensando: minha vida financeira não vai para frente, meu casamento não vai para frente, minha vida familiar ela não vai para frente, minha vida ministerial ela não vai para frente, e ela fica arrumando um monte de coisas e culpando pessoas e sistemas, sendo que quando nós somos abençoados, até o que é amaldiçoado se torna bênção por causa de nós. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: quando você é abençoado, você transforma ambientes. Mas quando você está debaixo de maldição, você também corrói o ambiente. É o que a gente vê na vida das pessoas. Então eu quero, querido, que você olhe para esse texto que eu acabei de ler para você aqui. A Bíblia fala sobre duas cidades, uma chamada Sodoma e a outra chamada Gomorra. Essas são cidades que, quando vai falar de pecado, lembra-se de Sodoma e
Gomorra. E o pecado, né, de uma forma tão profunda, enraizada no meio do povo, a gente vai enxergar no texto aqui, nós vamos ver um povo muito adúltero, muito imoral. Nós vamos ver a imoralidade no meio daquela sociedade toda de duas cidades. Você tenta imaginar uma cidade onde você chega nela, a prostituição ela é terrível, a traição ela é terrível, a corrupção ela é terrível, porque quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, a gente só pensa em sexo, a gente só pensa em tantas coisas, na imoralidade sexual, mas tudo isso, querido, olha, ela chega nesse nível porque tem problema de corrupção, tem problema de traição, tem problema de ganância. A pessoa, quando ela é má, ela tem as várias manifestações por detrás da maldade, Então aquela cidade, querido, ela estava terrivelmente mexendo com Deus. E a Bíblia diz, não sabemos quem, mas a Bíblia diz que o clamor daquela cidade chegou diante de Deus. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, quando o homem clama, Deus, Ele ouve. Guarda isso, querido. Olha, talvez você clama e você acha que a sua oração ela não foi ouvida e nem foi atendida, mas eu quero falar uma verdade para você nessa noite. Deus não é surdo. Deus não ignora as palavras dos seus santos, dos seus servos. Deus, Ele nos ouve. Além de ouvir, Deus, Ele também responde. Às vezes a gente não está ouvindo a resposta de Deus, mas subiu-se um clamor. E eu queria fazer um paralelo entre Sodoma e Gomorra e o mundo em que nós vivemos nos dias de hoje. Corrupção, traição, imoralidade, falta de amor, violência. Todo lugar que você vai está cheio dessas coisas, dessas características maldosas. As pessoas elas foram contagiadas, como em Gênesis no capítulo 6, quando Deus ele olha para a terra e não vê ninguém puro, santo ali, Ele está passando pela terra, Ele vê as pessoas contaminadas pelo pecado, sem solução por causa do pecado, e Ele vai e toma a decisão seguinte: olha, eu tenho que acabar com toda a humanidade na terra por causa do pecado. E eu quero que você entenda pecado aqui, querido, não por causa de bebedeira. Eu quero que você entenda pecado não por conta de prostituição. Eu quero que você entenda pecado nesta noite não por conta de adultério. Eu não quero que você olhe pecado pelos frutos. Eu quero que você olhe pecado na ótica de Deus. O pecado na ótica de Deus é isso: olha, afastar-se de Deus, estar longe de Deus, estar fora da vontade de Deus, não estar no caminho de Deus, errar o alvo, não estar fazendo o que Deus pede para você fazer. Esse é o pecado. E a melhor história para você entender a consequência do pecado é a história do filho pródigo. Ele começou a ter problemas na sua vida lá fora, longe da casa do pai. Por quê? Porque ele estava pecando. E lá fora da casa do pai ele não tinha a proteção do pai. E o que acontecia? Os problemas vieram, os prejuízos vieram, os problemas vieram, a crise veio. Mas quando ele estava na casa do pai, tinha os problemas de relacionamento. Mas lá fora, é melhor você estar no corpo de Cristo e aprender a lidar com os irmãos, do que ficar lá fora e lidar com o diabo, que muitas vezes tem a legalidade dada pela pessoa para poder destruir a própria vida da pessoa. Então, hoje no mundo eu vejo uma Sodoma e Gomorra. Você pega o nosso carnaval aqui no Brasil, querido, coisas terríveis. Eu tenho no Instagram, né, a gente segue alguns
perfis ali de notícias, e nesses perfis de notícia você vê cada aberração, cada coisa terrível acontecendo. É um ser humano, é alguém que Deus ama, é alguém que Deus se preocupa, mas são pessoas que não se preocupam consigo, eles não se preocupam com aquilo que Deus pensa, ele não se preocupa, em estar bem com Deus, ele se preocupa em olhar para si e ter que viver a sua vida da sua própria forma, do seu próprio jeito. Ele tem que aproveitar a vida, ele tem que se consumir, ele tem que se acabar. E é assim que as pessoas elas vivem. Então eu vejo uma Sodoma no mundo hoje. Querido, você anda em um shopping, você fica de boca aberta com o que as coisas andam acontecendo. Você anda na rua, você vê coisas absurdas. Você assiste programas de televisão, você vê coisas absurdas. Eu vejo um contexto nesse momento, social e global, de pessoas totalmente imorais, perdidas. E por que estão perdidas? Estão sem Cristo. Agora eu quero que você entenda o seguinte: como que Deus ele lida com isso? Como que Deus ele lida com o pecado? E eu tenho 5 lições que eu quero ensinar para você dentro de Gênesis 19. A primeira lição é essa, querido. Olha, Deus ele é misericordioso. Deus ele é o quê? O que significa misericordioso? Ele é tão bom, ele é tão glorioso, que ele tenta todas as formas possíveis para poder resgatar as pessoas. Deus ele tenta todas as formas puxar a pessoa para andar com ele, para viver com ele. E foi isso que Deus ele fez com Ló. Ele fez de tudo para que Ló pudesse sair daquela cidade. Ele mandou anjos naquela cidade para tirar ele daquele lugar, para tirar sua família daquele lugar. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que não querem sair. Eles estão tão presas, tão envolvidas em adultério, tão envolvidas em prostituição, tão envolvidas em mentira, tão envolvidas em engano, tão envolvidas, sabe, querido, olha, em coisas imorais, que ele não quer sair daquele lugar, porque ele vai sentir falta. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ela é muito grande. Querido, olha, Ló, uma pessoa quando ela está pecando, ela não percebe o que está acontecendo ou o que pode acontecer, sim ou não? A pessoa, a Provérbios, eu vou parafrasear aqui, no texto não é idêntico, mas eu vou parafrasear, criar uma frase para você entender o contexto. Em Provérbios diz que quando o prudente ele vê o problema, ele afasta, mas quando o tolo ele vê ele continua. É assim que a gente vê no mundo. Pessoas prudentes, o que elas fazem? Elas percebem coisas, e quando elas percebem, elas se afastam. Mas o que as pessoas tolas elas fazem? Elas percebem, mas elas dizem: eu não estou nem aí, é normal. Então eu acredito que Ló ele estava dessa forma, ele estava todo anestesiado com aquela situação, e Deus ele precisou levar os anjos para poder tirar ele daquela cidade. E sabe o que os anjos tiveram que fazer com Ló? Tiveram que pegar ele e puxar ele. O que Deus ele teve que fazer com Ló? Puxar ele, empurrar ele. Vamos embora! Os namorados das filhas não quiseram acompanhar, quiseram ficar naquela cidade. Ele teve que puxar eles para ir embora. Olha só a misericórdia de Deus, ele não quer deixar ninguém para trás. Deus ele não quer deixar você para trás. Deus ele não quer deixar sua família para trás. Ele não quer deixar você se perder nesse mundo, se amarrar nesse mundo, ser envolvida por esse mundo e se destruir nele. Deus ele não quer, ele está puxando de todas as formas. Às vezes o evangelho está sendo pregado, querido, olha, a pessoa está quase sendo laçada para trazer, mas ela insiste em voltar.
ela insiste em ficar no mundo, ela resiste. E eu gosto muito do que diz aqui em Lamentações 3, verso 22, diz assim: olha, as misericórdias do Senhor, a bondade, o amor, a paciência do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, fala assim: até o fim Deus ainda vai te trazer, Ele vai estar te puxando para Ele, te chamando para Ele. Sim, até o final. Querida, a pessoa mais terrível do mundo, Deus ainda está tentando laçar ela, puxar ela, venha, chamando ela para casa, venha, saia desse mundo, saia dessa situação, saia desse sofrimento, saia dessa angústia, saia desse sistema. Deus, Ele está te chamando o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer, Gênesis capítulo 3, se não for engano, verso 9, quando Deus foi procurar Adão, Adão não estava no lugar do encontro, na viração do dia, onde ele tinha um encontro com Deus, e a Bíblia diz que Deus, Ele começou: Adão, onde estás? Eu acredito que Deus, Ele está dando gritos para tantas pessoas nesses dias. Onde está o José? Onde está a Maria? Onde está o João? Onde está o Jefferson? Onde está o Washington? Onde está a Michele? Onde estão essas pessoas? Onde está você? Tem muitas pessoas que deixaram o lugar aonde Deus as queria. Então a primeira lição que você tem que entender sobre Deus: Ele é misericordioso, e as misericórdias de Deus, ela não tem fim. Ele nunca vai deixar de ser bom, Ele nunca vai deixar de perdoar, mas se a pessoa ela não for perdoada em tempo hábil, ela vai passar a eternidade no inferno, não preparado para o ser humano, mas preparado para o diabo e os seus demônios. Mas que as pessoas que não recebem a Cristo vão parar naquele lugar, e esse inferno é apenas a sala de espera para o grande julgamento do trono branco. E logo depois, a hora que passar pelo grande julgamento do trono branco, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde viverão a eternidade em sofrimento. Então, quando a gente fala de inferno hoje, o inferno é a prisão provisória. O lago de fogo e enxofre é a penitenciária definitiva. Deus, Ele é misericordioso e Ele está chamando as pessoas. Você imagina que talvez nesse dia muitas pessoas que estavam na igreja, eles vão se perder. Talvez moças que estavam na igreja vão engravidar, pegar doenças, talvez até perder a vida. Eu gosto de usar essa expressão, estava na igreja, porque a gente não foi chamado para estar na igreja, a gente foi chamado para ser igreja. Quando a gente entende que faz parte. Quando a gente está, a gente acha que a gente pode estar e não estar quando quer, mas quem é igreja, ele é pertencente, aquilo ali faz parte da vida dela. A segunda coisa, a segunda lição, querida, aqui, Deus, a oração tem poder, e Deus, Ele ouve as orações. Deus, Ele ouve o quê? Deus, Ele ouve o quê? Se a gente for para Gênesis no capítulo 18, nós vamos ali, Abraão, Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra de uma forma surpresa. Ele chega e diz para o seu amigo Abraão: olha, eu estou indo destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, por ser uma pessoa cheia de fé e por ter o amor no seu coração, ele começa a dizer para o Senhor: e se lá tiver pessoas justas? Deus, Ele diz para ele: se tiver 50 pessoas justas, eu não destruo aquela cidade. Aí Abraão vai diminuindo: olha, se tiver 40, eu não destruo aquela cidade.
Se tiver 30, eu não destruo aquela cidade. Se tiver 20, eu não destruo aquela cidade. Se tiver 10, eu não destruo aquela cidade. Mas infelizmente, eu queria falar algo para você. O que é que faz você entender que você é justo? A Bíblia diz que o homem, ele é justificado pela fé em Cristo. Romanos 5, verso 1. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo. Nós só podemos ser justos diante de Deus se tivermos arrependido e aceitado Jesus. De uma outra forma, ninguém é justo diante de Deus. Ninguém. E tem pessoas que acham que elas são justas, por quê? Ela não faz mal para ninguém, ela paga suas contas, ela tem seus sonhos, seus objetivos, ela pode ser uma pessoa boa, agradável, mas isso não tira o pecado dela. A única forma da pessoa ela ser livre do pecado é através de Jesus Cristo, porque Ele foi o pagamento da dívida. O perdão está em Cristo, a salvação está em Cristo, a reconciliação, a redenção está em Cristo, não está em nenhum outro. E eu preciso crer e recebê-lo, porque se eu crer e receber a Cristo, Deus começa a me enxergar através de Cristo. Deus ele vê em mim uma pessoa justa através de Cristo. Deus ele me vê filho através de Cristo. Não é através do que eu faço, é através de Cristo. E a Bíblia diz que não tinha justo naquele lugar. Mas preste bem atenção, quem estava orando era alguém que tocava o coração de Deus, e o nome dele era Abraão. E por causa de Abraão, Deus ele decide salvar Ló e a sua família. E eu queria fazer um desafio para você aqui hoje. Comece a orar pela sua família, comece a orar pelos seus parentes, comece a orar por pessoas que você ama, para que Deus possa ser misericordioso com essas pessoas, para que Deus, através do Espírito Santo, Ele possa convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e elas possam ser conduzidas ao arrependimento, e sendo conduzidas ao arrependimento, elas possam dar uma resposta ao Senhor. A oração, querido, ela é poderosa. A oração, ela tem poder de mudar destino. A oração, ela tem poder de mudar destino. A intercessão de um justo, ela pode livrar alguém da destruição. Quando a gente ora, Deus ele começa a trabalhar na vida das pessoas, começa a sacolejar a pessoa, mas muitas das vezes nós estamos calados. A nossa maior arma, querido, olha, é a palavra e a oração. Quando eu digo palavra e oração, porque nós precisamos orar a palavra, ela é o que? A espada. Jesus, ele não venceu o diabo dizendo: sai, diabo, sai de perto de mim. Mas ele venceu o diabo dizendo para ele: está escrito. E se está escrito, você não pode tocar. Se está escrito, você não pode fazer. E se eu estou vivendo isso, você não pode agir na minha vida. Está escrito, eu sou filho, lavado, remido pelo Senhor. Você não pode tocar. Não pode tocar. Ele não pode agir. A Bíblia diz aqui em Marcos 11, verso 24: por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, tudo o que? Pedirdes em quê? Oração. O que a Bíblia diz? Se vocês crêem que recebestes, será convosco. O que a oração nossa tem que ser? Uma oração de apropriação. Eu não oro pedindo, eu oro apropriando.
eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha restauração, eu tomo posse da salvação da minha família, do meu lar, amém? Eu tomo posse das bênçãos que Deus Ele tem para mim, amém, querido? Então olha, a oração tem que ser uma oração de apropriação. E como que eu faço a oração de apropriação? Quando eu entendo a palavra, e toda a minha petição, ela é baseada naquilo que Deus Ele liberou sobre a minha vida. A segunda lição que eu quero que você aprenda: a oração e a intercessão, ela pode restaurar pessoas de ser destruída nesse mundo. Eu queria que você pudesse, a partir de hoje, colocar o nome de algumas pessoas que você ama, que está perdida nesse mundo, num caderno seu, e começar a orar, para que Deus pudesse quebrantar o coração dela, abrisse os olhos do coração dela, a mente dela, para que ela pudesse entender a palavra, entender o Evangelho, receber o Evangelho, poder ter uma experiência com Cristo, e tendo a experiência com Cristo, essa pessoa possa ser salva. Mas talvez você anda muito ocupado com a sua vida, e quando você vai orar, você ora como aquele rico: eu vou construir celeiros e vou aumentar eles, porque se eu ganhar mais dinheiro, eu vou poder fazer isso e viver uma vida regaladamente. As pessoas hoje na igreja, elas oram só por si. A oração é eu orando para mim, a intercessão é eu orando a favor de outras pessoas. Aprenda a orar. Pessoas que você ama, coloca ali, olha no livro, na sua agenda, no seu livro ali, comece a orar por essas pessoas. Comece a orar por essas pessoas. Todo dia coloca o nome diante de Deus e deixa Deus fazer a obra. Querido, eu quero dizer para você, Deus Ele faz a obra. Essa é a segunda lição que eu aprendo aqui. A terceira lição é essa, querido, olha, o juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus Ele vai acabar com esse mundo. Deus disse para Noé: constrói a arca, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Mas como que vai mandar chuva? Nunca choveu sobre a terra. Naquela época a única coisa que acontecia era neblina vindo sobre a terra. Nunca tinha chovido, nunca tinha havido uma tempestade. Então, para quem nunca viu algo acontecer, é mentira, não vai acontecer, é uma irrealidade. São pessoas tentando iludir, amedrontar, confundir. Mas a Bíblia diz que Noé, cheio de fé, porque teve que ter fé mesmo, construir uma arca de aproximadamente 150 metros de comprimento, aproximadamente 30 de largura, aproximadamente 25 de altura, 3 compartimentos. Querido, é muito grande. Num período que demorou aí aproximadamente 100 anos, 120 anos para ser construída essa arca. E a mão de obra, qual foi a mão de obra? Só tinha ele, a esposa, seus 3 filhos e esposas. As outras pessoas não queriam saber. Era muito difícil construir a arca, era muito difícil construir algo para se salvar a humanidade. Aqueles que estavam construindo, eles não pararam, porque eles sabiam que se eles parassem, eles seriam destruídos, porque se Deus falou que ia destruir, Deus ia destruir, e a única forma deles serem salvos era através da arca. Eu acredito que tinha dias que eles tinham vontade de parar, de desistir. Eu acredito que tinha dia que eles estavam cansados, pastor Alex. Eu imagino que tinha dias que ele olhava para as pessoas se divertindo, e ele falava assim: eu acho que nós estamos perdendo tempo, tínhamos que divertir também. Mas a Bíblia diz que eles terminaram de construir a arca. E quando eles terminaram de construir a arca, Deus coloca eles dentro da arca e os animais. Talvez alguém vai pensar assim: Deus construiu essa arca desse tamanho por causa dos animais? Deus, Ele queria salvar as pessoas, mas quando as pessoas não querem salvas, Deus, Ele não vai deixar a casa vazia, Ele vai salvar. É a mesma coisa do povo de Israel. O povo de Israel, eles rejeitaram a Cristo, porque Deus, Ele tinha um plano exclusivo sobre Israel.
Israel, eles não aceitaram a Cristo, não aceitaram o chamado de levar o Evangelho sobre toda a terra. E o que aconteceu? Deus ele levantou os gentios, as outras nações, os outros povos de outras nações, das quais nós fazemos parte, que é a igreja do dia de hoje. Deus ele não volta de mão vazia. E a arca não saiu vazia. Mas depois que a porta foi fechada, tenta imaginar comigo. Começou a chuva, as águas começaram a subir, e naturalmente as pessoas elas sabiam que Noé pregava sobre isso e estava construindo a arca. Então o que eles fizeram? Eles naturalmente correram para a arca. Só que na construção da arca, Deus ele foi sábio, e ele disse o seguinte: olha, só tem uma porta, só uma porta. E quem fechou a porta? Ninguém mais pôde entrar. Eu fico imaginando pessoas tentando grudar na arca para subir ali. É a mesma coisa das mulheres nécias, que não tinham óleo quando o noivo voltou, e quando foi comprar e voltou, ele já tinha ido. É assim que vai ser. Imagina muitas pessoas tentando ir e não conseguindo mais. O juízo de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o juízo de Deus, ele vai vir, amém? O juízo de Deus ele é real e inevitável para aqueles que vivem no pecado. Pastor, mas eu não acredito. Não tem problema. Pastor, eu não acredito no inferno. Não tem problema. Um dia você vai descobrir que ele existe. Pense comigo. Tem uma autocrítica. Ah, o inferno não existe. Tudo bem, você pode acreditar no que você quiser. Agora, se ele existe, um dia você vai se deparar diante dele. E como no capítulo 16 de Lucas, aquele rico que não pensava em salvação, ele estava lá e não podia sair. É assim que vai acontecer na vida de muitas pessoas. Tem descobertas que são tarde demais para poder fazer algo a respeito. Olha o que a Bíblia diz aqui, querido. Olha em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. O dia do Senhor. Repita essa palavra como o pastor disse assim: olha, o dia do Senhor. Repita novamente, fala assim: o dia do Senhor. Ah, queridos, Jesus ele vai vir. O dia do Senhor aqui na terra é o dia que ele vier na sua segunda vinda, onde ele vai acabar com tudo, onde ele vai derrotar os seus inimigos, onde trará aquele último impacto. Lembra da guerra do grande Armagedon? Esse último detalhe é o dia do Senhor. E ele diz assim: olha, porém virá como um ladrão. Uma das coisas mais difíceis que existe é você pegar um ladrão roubando casas ou alguma coisa. Sim ou não? Não é difícil, mas é muito difícil. Por quê? O ladrão ele vai geralmente numa hora em que você não está, que você não percebe. Aí a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. Os céus eles vão desaparecer com um grande estrondo. Os elementos eles serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada, será queimada, será destruída. Os cientistas eles dizem que a cada ano que passa, o Sol ele se aproxima um pouco mais da Terra e a intensidade do calor ele aumenta. Nós estamos na eminência, no mundo,
de ter um problema solar na Terra, que vai causar muitos problemas, né? No Rio de Janeiro esses dias, no ano passado teve, esse ano teve, em alguns lugares estão tendo, pessoas passando mal por conta do calor. E esse calor intenso, ele pode afetar a eletricidade, internet, tantas outras coisas no mundo. Por causa de quê, querido? A terra, ela está sendo preparada para o fogo. E assim, eu não acredito, é um pensamento meu, não está na Bíblia, tá? Eu não vejo o mundo chegando em 2100. Eu não vejo. Não tem lógica. Talvez você fale assim, pastor, o que tem os problemas climáticos? Os problemas climáticos afetam a terra, e se afeta a terra, afeta a produção, afeta a alimentação, tudo que você imagina. E quando vai afetando tudo isso aí, o que será necessário fazer na terra? Alguém assistiu aí o Thanos, lá da Marvel, dos Vingadores? Nós precisamos dizimar a metade da população da terra. Talvez para muito é teoria da conspiração. Eu acredito que muitas doenças que existem hoje, elas são provocadas. Muitos problemas que existem hoje, eles são provocados. Por quê? Porque as pessoas, eles já estão vendo 8 bilhões de habitantes na terra. Se você olhar 8 bilhões de habitantes na terra, e cada habitante aí, né, vamos deduzir esse, olha, cada habitante, um casal, né, 4 bilhões, cada um tem um filho, já vai para 12 bilhões. E o que se vai fazer numa terra dessa forma? Hoje as pessoas, quando vão produzir alimento, eles envenenam ele, para que ele possa crescer rápido, desenvolver rápido. Porque se não fosse rápido, não teria alimento para todas as pessoas. Aí nós comemos, aí começa a vir as doenças, e a gente fica entendendo de onde vem a doença. Um animal que antigamente demorava alguns meses para poder engordar, hoje, né, reduziram mais rápido. E você acha que isso é natural? Não tem uma consequência? Abra os olhos, igreja. Abra os olhos. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Essa é a terceira coisa. Olha, vai haver um juízo sobre a terra. Deus vai vir para punir os pecadores. Deus, Ele vai punir os pecadores. E os pecadores, enquanto é tempo, o que eles precisam fazer? Eles precisam se arrepender, eles precisam se converter, eles precisam ir para Cristo, não ir para a igreja, eles precisam ir para Cristo. Quarta coisa, a mulher de Ló, ela fez algo que muitas pessoas elas têm feito nos dias de hoje: olhar para trás. O anjo disse para ela: saia da cidade, vai para uma montanha. E na realidade ali há um conflito, né, de opiniões ali. E Ló diz que quer ir para Zoar, e ele permite ir para Zoar, uma cidade pequena, e ele libera para que ele vá, mas diz o seguinte: olha, não olhe para trás. Se Deus te tirou do mundo, querido, não volte para o mundo. Se Deus te tirou do pecado, não volte para o pecado. Se Deus, Ele te tirou de um ambiente que te causava depressão, opressão, possessão, não olhe para trás. E o que a gente vê hoje mais são pessoas fazendo o quê? Olhando para trás, voltando. Gastam tanto tempo em um processo de libertação, dolorido de libertação, e depois eles retornam, eles desistem, eles fraquejam. Quantas pessoas a gente vê olhando para trás? Ela virou uma estátua, paralisou naquele lugar.
Até hoje, quando vão fazer estudo em Israel, não é comprovado verdadeiramente, mas existe uma montanha lá que eles atribuem essa montanha a quem? A mulher de Ló, paralisada ali, porque olhou para trás. Não consagre, querido, tem pessoas que não se conseguem desprender do seu passado. Se o seu passado fosse bom, você tinha sido feliz, ele não teria te machucado tanto. Se Deus te tirou de lá para avançar para algo, não olhe para trás. Tem gente que sente saudades da velha vida do passado. Como era bom. Não era bom não. Se fosse bom, você não vivia amargurado, angustiado como você vivia, depressivo como você vivia, fracassado como você vivia. Desobedece a Deus por conta dos desejos do coração. Tem pessoas que eles não confiam em Deus, querido. Eu quero dizer para você, Deus tem tanta coisa boa. Se aquilo que você escolheu te fez mal, Deus ele traz você para um ambiente onde Ele quer te ensinar a escolher para você viver bem. É por isso que muitas pessoas elas não entendem. O não de Deus é preservação, não é falta de amor por você. Talvez você está orando por um tanto de coisas, um tanto de desejos que você tem, e Deus está te preservando, dizendo não. E você está dizendo, Ele não me ama. O não é falta de amor. O não é dizendo para você o seguinte: isso não é bom para você, isso não é sadio para você, isso paralisa a sua vida, isso traz sofrimento, isso traz angústia. Isso traz angústia. O próprio Jesus em Lucas 17:32, ele diz algo interessante. Ele diz assim: olha, lembre-se da mulher de Ló. O que ele está querendo dizer? Olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Fugir do pecado sem olhar para trás. Eu gosto de quando Jesus ele curou o cego de Betesda, aquele paralítico de Betesda. Jesus encontra com ele um pouco depois em João, no capítulo 5, no verso 14. Jesus olha para ele e diz assim: olha, você está curado. Porque quem encontra com Jesus, o que Jesus ele faz? Ele cura. Aí Jesus ele diz assim: olha, não volte a pecar, para que algo pior aconteça na sua vida. Quinta e última coisa para nós encerrarmos aqui, querido. Olha, a embriaguez é um grande problema que as pessoas elas não se atentam para elas. A Bíblia vai dizer aqui em Gênesis do capítulo 30 ao 38, eu não vou ler. Deus salva Ló e suas duas filhas, levam elas para Zoar, e eles vão morar em uma caverna. Aquela família, aquele povo, ele é dizimado. Aí aquelas jovens, elas foram criadas em onde? Elas foram criadas onde? Sodoma e Gomorra. E eu quero que você repita uma frase, fala assim: o ambiente molda a nossa vida. Então, a mentalidade daquelas moças era uma mentalidade de quê? Daquela cidade, daquela cultura, daquele povo. Então eram as duas e o pai. Então as duas se comunicaram uma com a outra e diz o seguinte: olha, nós precisamos ter filho e não tem homem aqui. E a única forma de nós termos filhos é eu fazendo o quê? Vamos embriagar o nosso pai, eu deito com ele e depois você deita com ele. E assim elas o fizeram. A primeira embriagou ele, deitou com ele, teve um filho, o nome desse filho Moabe. Os moabitas, um dos grandes inimigos de Israel. A outra também deita com ele e tem outro filho. E o nome do outro filho, os amonitas. Tem hora, querido, que a pessoa ela tem a cultura da imoralidade,
ela não sabe esperar em Deus. E aquelas jovens, se Deus tirou ela daquela cidade, você acha que Deus ia desamparar eles? Mas eles não souberam esperar. Eu queria declarar uma palavra para você: aprenda a esperar em Deus, confie em Deus, não se desespere, não faça besteira com sua vida, espere em Deus. E eu termino aqui, querido, dizendo algo, não dá tempo da gente evoluir mais aqui. Reconheça a misericórdia de Deus, reconheça que Deus, Ele é misericordioso. Segunda coisa, valorize o poder da oração. Ore por alguém, interceda por alguém que você ama. Tema o juízo de Deus, vai acontecer, se não for engano. 1 Pedro capítulo 5, ele diz: olha, vai começar pela igreja, e se vai começar pela igreja, vai ser difícil, imagina para aqueles que não são salvos. O texto diz dessa forma. Vai haver o juízo de Deus. Quarta coisa, não olhe para trás. Se está difícil com Deus, pior sem Deus, você pode ter certeza. É melhor uma vida lutando e vencendo e tendo o melhor, do que uma vida de prazer e tendo um momento de prazer e tendo muitos anos de tristeza, porque é assim que vivem as pessoas que vivem no pecado: um momento de prazer por uma vida de tristeza, de dor e doença, e enfermidade muitas vezes, de sofrimento. E a última coisa aqui, querido, olha, fuja da embriaguez. Nós estamos na era moderna, a igreja pode beber. Não beba, querido. Álcool, ele tira a lucidez das pessoas, tira a lucidez. Quantas brigas vão acontecer nesses dias porque a pessoa ela está embriagada? Quanta violência vai acontecer porque a pessoa ela está embriagada? Quanto marido vai bater na esposa porque está embriagado? Quantos pai ou mãe vai espancar os filhos porque estão embriagados? Quantos amigos vão brigar e perder uma amizade de anos porque estão embriagados? E eu queria dizer para você: olha, o pecado é a causa do final do mundo, querido. O mundo vai acabar por causa do pecado. Esse mundo vai ser destruído por causa do pecado. Eu sei que é difícil falar o que eu vou falar aqui para você, mas eu gostaria de falar uma verdade: o mundo não vai melhorar, mas a vida vai ser muito melhor para quem está dentro da igreja, firme, forte, lutando, do que quem está lá fora, sozinho, perdido. Mas se prepare, porque os fiéis, os que servem a Deus, eles nunca serão desamparados, porque a Bíblia diz que Ele vai nos livrar da ira vindoura. Apocalipse 3, verso 10. Ele vai nos livrar da ira vindoura. Humilharam Jesus, blasfemaram de Jesus, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus. E Ele morreu como um cordeiro, sem abrir a boca, sem falar nada, porque Ele era o sacrifício. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Nesse momento em que nós estamos aqui, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, aguardando o momento dele vir. E Ele vai vir como leão da tribo de Judá, não mais como um cordeiro para ser sacrificado, mas Ele vai vir para punir, para cumprir a justiça e o juízo na vida daqueles que não entenderam o sacrifício de Cristo. Eu queria hoje deixar esse alerta para você. Querido, volte a servir a Deus com fidelidade. O pecado é a causa da destruição do mundo.